se reunindo, vocês aqui dentro dessa sala, dentro desse espaço, e só vocês terem o acesso, morrendo de medo de ir para fora, para o confronto, para o combate, para a missão de levar a presença do próprio Jesus. E eu digo a vocês, os discípulos depois se encontram de uma maneira muito clara com tudo aquilo que o Senhor os concedeu de cura, de milagres. Eles se encontram diante dessa situação e começam a se alegrar, porque percebem que a mão de Deus continua com eles. Por um momento eles pensaram que Jesus não estivesse com eles. No domingo passado nós celebrávamos o domingo em que nós chamamos domingo de Emaús, em que os discípulos de Jesus estavam indo para onde? Emaús. E Jesus se coloca no meio deles porque eles estavam entristecidos e, mesmo Jesus se colocando no meio deles, eles não reconheceram que era Jesus. E aqui, o contexto de pós-ressurreição de Jesus muitas vezes vai tocar diretamente naquilo que é a ferida deles, que é o sofrimento da cruz, né? Eles estavam presos como seres humanos ao sofrimento da cruz. Por isso eu digo a vocês, nós não podemos de maneira alguma permanecer diante de um sofrimento a nossa vida inteira, seja ele qual for, seja ele dentro da nossa família, seja alguma perda ou qualquer outra situação que tivermos. Nós não podemos permanecer presos a essas situações. Nós passamos e vamos passar por muitas perdas ainda ao longo dessa vida. E esse é um tema que nós não costumamos abordar muito dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós vamos perder as pessoas que nós amamos e vamos ter que continuar com a nossa vida com a mesma constância de trabalho, de enfrentamento das coisas deste mundo. Não podemos parar diante de nada deste mundo para dizer, espera aí, eu vou parar, vou respirar um pouco e vou cuidar um pouco aqui de mim. E não. Porque se temos um emprego e pedimos uma parada, depois quando você volta, você vai para onde? Para a rua. Exatamente. E o contexto do qual eu estou falando é tanto que estão para implementar, na verdade já vem há algum tempo aí falando da saúde mental e querem implementar a partir deste ano de 2026 de uma forma mais precisa o que eles chamam de MRU, que são normativas que vêm para defender todas aquelas enfermidades que não são visíveis aos olhos, ou seja, aquilo que não é um braço quebrado, não é uma perna quebrada, mas está dentro do ser humano, ou seja, ele está enfermo, mas não está enfermo do braço, da perna ou de qualquer outro membro. Ele está enfermo ou ela está enferma da depressão, da ansiedade, da síndrome de borderline, síndrome de esgotamento, síndromes e tantas outras síndromes. Existem tantas síndromes que nós estamos vivendo na nossa sociedade e alguém no começo do século já dizia o seguinte, os estudiosos, que essa seria uma doença do século, desse século, e de fato tem sido a doença que enferma não somente o corpo sente a fraqueza, o corpo sente desânimo, sente